Olá, amigos! Estamos aqui mais uma vez, como de costume, para a nossa meditação do pôr do sol. Estamos aqui na 29ª sexta-feira do ano de 2020. Continuamos com o nosso propósito de fazer aí a nossa meditação uma vez por semana. E hoje vamos falar um pouquinho mais sobre um cidadão, um dos pioneiros, que foi tema na 20ª reflexão que nós fizemos. Estou aqui com a nossa colinha. E a 20ª reflexão que nós fizemos foi no dia 15 de maio. José Bates, ou Joseph Bates. Ele é aquele carinha que tinha o sonho, a meta de juntar $10.000, que era uma fortuna naquela época, para ficar tranquilo e poder viver da pregação do evangelho, né? E diz aqui que ele era bastante disciplinado, ele era um homem muito dedicado, e ele começou a buscar a Deus depois do nascimento de seus filhos. Ele tinha seus filhos, que ele tinha o medo de perder os seus filhos, né? A responsabilidade com relação aos filhos trouxe para eles temor maior com relação à salvação. E interessante é que ele orava a Deus pedindo para que Deus o incluísse no povo eleito, no povo escolhido. Olha que oração interessante, né? Senhor, me coloca no meio do povo escolhido, me coloca no meio do povo eleito, me inclui nesse povo. Essa era a oração de José Bates. E olha que interessante, após 21 anos no mar, ele decidiu então vender o navio, porque ele já tinha ali juntado o que ele queria, eu creio, e ele queria, fato, dedicar mais tempo à pregação do evangelho. Ele vendeu o navio para ter mais tempo disponível para falar do Senhor Jesus, para falar da Bíblia, por onde quer que ele fosse. E em 1845 ele leu um panfleto que falava sobre o sábado. E ele andou aqui, diz que ele andou 200 quilômetros, ele viajou 200 quilômetros. Pensa em 1845, como devia ser para viajar 200 quilômetros. Hoje de carro a gente vai aí, algumas horas a gente chega, né? Mas naquela época. E ele viajou 200 quilômetros para encontrar o autor do folheto. E ele chegou lá à tarde da noite na casa do autor do folheto. Acabou acordando o autor do folheto, e o autor do folheto, feliz por ser ali um curioso sobre o que ele tinha falado sobre o Santo Sábado, mandou que ele entrasse. Eles ficaram ali conversando até o dia raiar, até o outro dia cedo. E nessa ocasião ele já tinha doado praticamente todos os bens, todo o dinheiro que ele tinha juntado, ele já tinha doado para a pregação do evangelho. E ele teve muitas, mas muitas provas de que a fidelidade dele, essa doação toda que ele fazia, não era ao acaso, mas que era um propósito de Deus mesmo, e que Deus estava cumprindo uma missão através da vida dele. E uma vez ele fez ali uns livros, né? Mandou imprimir uns livros, e faltavam R$100 para completar os livros. E ele estava devendo para a gráfica, ele não tinha como pagar. E tinha um outro jovem, Herman Gurney, olha o nome do cara, Herman Gurney. Era um jovem solteiro que decidiu ajudar, né, na pregação do evangelho, abandonou o seu emprego e foi trabalhar com a pregação do evangelho. E quando ele saiu do emprego, ele chegou ao patrão dele: o seguinte, eu quero minhas contas, vou fazer outra coisa. Eu tenho $100 aí para receber, eu quero esse dinheiro. E o patrão virou para ele e falou: o seguinte, não tenho como, você tá me deixando no prejuízo, saindo fora, então não vou te dar os $100, fica aí para cobrir meu prejuízo. E isso foi quando ele saiu, né, do emprego para ir lá ajudar José Bates. E nessa época em que José Bates precisava então dos $100 para pagar ali os livros, para continuar a pregação do evangelho, nessa época, andando pela rua, Herman Gurney encontrou com seu ex-patrão, e o ex-patrão virou para ele: seguinte, estou te devendo $100, toma. O exato montante que faltava para pagar os livros que estavam lá na gráfica. E aí ele pegou o dinheiro na hora, correndo, e foi lá na gráfica, pagou. E à noite, Joseph Bates foi até a gráfica para se desculpar por estar devendo ainda, e dizer ali que, olha, não esqueci do meu compromisso, vou pagar ainda. E quando ele chegou lá, ele tomou um susto, porque o cara da gráfica falou:
Já veio aí o cara mais cedo e pagou, não tá devendo mais nada. Então, são muitas histórias interessantes que aconteceram com os pioneiros da fé adventista, com os pioneiros da verdade bíblica que nós temos para o último tempo, que é o tempo em que nós estamos vivendo. São histórias de milagres reais que aconteceram e que precisam estar diante dos nossos olhos, para que a gente creia que o mesmo Deus que agiu lá no Antigo Testamento, agiu também no Novo Testamento, agiu também lá em 1800, 1900, no começo de tudo, e continua agindo hoje para nos levar para a vida eterna. Nós precisamos acreditar que o Senhor Jesus é real, é fiel na nossa vida. Somente assim estaremos dispostos a dedicar a Ele tudo que Ele quer que a gente dedique. Então, confie no Senhor Jesus. Falta pouco para Ele vir nos buscar. Trabalhe o tempo que você tem. Trabalhe no tempo que você tem para divulgar a volta do Senhor Jesus, que Ele salva, que Ele é amor e que Ele também é justiça. Faça isso com a sua vida aos que estão ao seu redor e eu tenho certeza que se fizermos isso, seremos guardados para o reino dele e naquele grande dia estaremos do lado certo, o lado dos remidos. Que seja um sábado abençoado para você e para sua família, que Deus te abençoe e te proteja. Até a próxima.